vou fazer de Santa Catarina o maior salário mínimo do país. Nós vamos chegar rapidamente a R$2.000 de salário mínimo. Vou construir isso com os empresários, sem criar constrangimentos, mas vamos dirigir nesse caminho para melhorar a renda do nosso povo e da nossa gente. Aquilo que está acontecendo no país, alguém que permanentemente nega as orientações científicas. O Brasil vai ter que responder, num dado momento, para o seu próprio povo pelos acontecimentos da pandemia. Nós somos menos de 3% da população do mundo e aqui tivemos mais de 10% da letalidade do Covid. Por quê? Porque desprezaram a vida, desprezaram o povo brasileiro. Nós, nesse momento, poderíamos estar com 400 mil brasileiros certamente vivos, segundo o diagnóstico feito pela Organização Mundial da Saúde. E, mais uma vez, Fran, estamos vivendo essa situação de desprezo pela vida. Eu falo aqui como alguém que foi vítima da polio, de uma pandemia, no momento que a humanidade não tinha vacina. E é incrível como nós estamos vivendo esse ambiente onde praticamente não há imunização em massa, não há um programa que possa proteger as crianças com relação ao retorno, por exemplo, da poliomielite. Apenas 14% da população brasileira, nesse momento, estão imunizados. Isso é grave. Isso passa os acontecimentos em continentes como a África. Se eu for governador, eu não vou permitir que isso vá acontecer. Primeiro, Frank, eu vou criar um sistema único de saúde em Santa Catarina. Porque o problema da saúde, além do nacional, que retirou nestes últimos anos recursos de Santa Catarina recebia 4 bilhões e 300 milhões de investimentos na saúde. Nesse momento, nós vamos receber 3 bilhões e 700 milhões. Ou seja, diminuímos significativamente os recursos para poder atender ao povo catarinense. Eu vou recuperar isso com o presidente Lula e vou criar o Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, integrando a política básica, construindo com os municípios uma relação republicana e de política de Estado, incluindo a filantropia, como nós temos aqui na nossa região, o Hospital Marieta, os hospitais que hoje atendem, inclusive, pelo SUS, para que nós possamos, com a estrutura do Estado e com a garantia que tive do presidente Lula de retomada dos investimentos para Santa Catarina, ter um sistema que resolva os problemas da saúde pública, não só da vacinação, das filas que hoje nós vivemos, com mais de 150 mil catarinenses esperando uma cirurgia eletiva, dos quais a grande maioria desistiu. E um governador que outro dia anunciou que vai zerar essa fila, mas esqueceu que a grande maioria está desistindo, inclusive, de fazer as cirurgias eletivas. Bom, primeiro eu estive com o presidente Lula, que me deu a honra de, inclusive, chegar no sábado aqui para discutir o diagnóstico de Santa Catarina. Vou retomar os investimentos que o Bolsonaro negou e nega para Santa Catarina. Eu vou dar números aqui. Na época do nosso governo, só com os investimentos na duplicação da BR-101 Sul, Ponte Anita Garibaldi, a construção do trecho da 282 de Chapecó a Paraíso, as obras que nós fizemos de melhoria na 280, o começo da BR-470, que era para estar pronta em 2016, já fazem 6 anos,
que eu trabalhei para colocar ela no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, nos 74 quilômetros, eu retomei com ele, portanto, esse diagnóstico. Só essas obras, elas impactaram em Santa Catarina, considerando as obras, inclusive, do Porto de Itajaí, na época do presidente Lula, que eu tive a honra de administrar, que eu tive a honra de trazê-lo aqui na cidade, quando estávamos recuperando os molhos, fazendo os berços e melhorando o calado. As obras do Porto São Francisco impactaram no crescimento do PIB catarinense em aproximadamente 15 bilhões de reais, o que levou Santa Catarina, com esses investimentos, somado a outros investimentos das escolas técnicas, que foram construídas, de 30 institutos federais, ampliação da Universidade Federal, criação da Universidade da Fronteira Sul, deram um impacto de, portanto, 15 bilhões de crescimento econômico para Santa Catarina e nos levaram para ser a sexta economia do Brasil, embora não somos o sexto estado, nem em população e nem em território. Nós vamos retomar isso, mas mais do que isso, Fran, eu tenho um diagnóstico do estado. Eu andei por 230 municípios, andei pelas SCs. É um caos a infraestrutura rodoviária de Santa Catarina. E além de ser um caos, não se tem absolutamente nenhum projeto de criação de outros modais de transporte, seja de carga ou seja para garantir esse sagrado direito das pessoas, que é o direito de ir e vir. Eu vou apresentar, portanto, a partir de janeiro, o maior programa de investimentos em infraestrutura que Santa Catarina já recebeu. Não para fazer tapa-buraco, não para fazer 1 quilômetro, 2 quilômetros, não, como uma política de Estado planejada para podermos superar essa tragédia que impede o crescimento de Santa Catarina nas várias regiões. Onde é que eu vou buscar o dinheiro, Fran? Com a capacidade de endividamento do Estado, assim como fiz quando fui prefeito da cidade de Blumenau, onde pude asfaltar 400 quilômetros, recuperar uma ponte, fazer uma ponte nova, integrar o transporte coletivo, e com isso a cidade cresce, a economia cresce e o Estado vai crescer com os investimentos que nós vamos fazer, porque eles interferem na geração de emprego e, sobretudo, no crescimento econômico. Nós temos um problema sério na questão da geração de empregos, que é a qualificação da nossa mão de obra. Esse é o grave problema, inclusive faz parte da pauta da reivindicação dos empresários catarinenses. Portanto, eu vou criar nas 21 micro-regiões de Santa Catarina, aqui é uma micro, da ANFRE, o Médio Vale é outra, nós temos 21 micro-regiões, vou criar 21 institutos estaduais com tempo integral para qualificar a mão de obra de acordo com as vocações econômicas locais. Com isso também nós vamos dar um salto de qualidade na melhoria do salário. Além disso, vou fazer de Santa Catarina o maior salário mínimo do país. Nós vamos chegar rapidamente a R$2.000 de salário mínimo. Vou construir isso com os empresários, sem criar constrangimentos, mas vamos dirigir nesse caminho para melhorar a renda do nosso povo e da nossa gente. A solução política está no dia 2. Nós temos um presidente da República que não trouxe um tijolo para Santa Catarina. Eu sei que tem muita gente que gosta do Bolsonaro, mas ele não gosta de Santa Catarina. Essa é a solução. A solução é eleger um governador daqui. Fazer uma escolha, né? Olhar esse aspecto. Um governador que é identificado com a esperança do povo brasileiro e um governador que sabe das feridas e dos problemas do Vale do Itajaí. É muito fácil, essa é a solução. Como é que pode uma obra dessa, tão importante, que é a ampliação do aeroporto, viver numa novela como essa, sem fim, sem solução? O mesmo eu digo da BR-470.
Nós já éramos para estar com a BR-470 lá para cima de Rio do Sul, chegando às margens da 116, pararam tudo. Não tem um tijolo feito em Santa Catarina. Não tem uma política de infraestrutura. Onde é que está o governador? Não existe. Onde é que está o presidente? Vem aqui, faz 2 motocicletas, anda de jet ski e os problemas do nosso povo. Ele não soluciona. Governar é resolver os problemas. Eu vou ser um governador que vou resolver esse tipo de problema e tantos outros que Santa Catarina tem junto com o presidente Lula. Olha, eu tenho uma visão muito clara, porque eu vivi o Porto. Tive a honra de viver o Porto, administrar o Porto de Itajaí, transformá-lo, na época como ficou conhecido, no Porto 5 Estrelas do Brasil, o segundo porto de maior movimentação de carga de valores agregados do Brasil. Então, eu conheço. O Porto é uma porta para o mundo. O Porto tem a ver com a soberania nacional. Nós não podemos nos permitir que haja interesse do capital internacional para pilhagem da economia nossa no Brasil. O Porto tem que ser público, com autoridade pública. Nós podemos ter parcerias, como a parceria de Itajaí, que foi positiva, mas nós temos que ter a manutenção da autoridade portuária, a mão de obra do ógmo, o controle das ações portuárias junto com os órgãos intermitentes. Nós não podemos nos permitir isso. Isso serve para o Porto de Itajaí, para o Porto de São Francisco, serve para o Porto de Imbituba. Eu, como governador, eu vou primar pelo patrimônio do povo de Santa Catarina e primar pela soberania nacional, não permitindo qualquer pilhagem nos portos existentes. Muito pelo contrário, melhorar e valorizar os nossos portos, porque eles são estratégicos e fundamentais. E no caso de Itajaí, Fran, é uma paixão. Esse porto é da nossa Itajaí. Nós não podemos abrir mão, porque esse foi o melhor modelo de gestão que o Brasil já teve e referência para o mundo, que é a municipalização do porto. Convive porto e cidade com muita paixão. Isso nós não podemos quebrar e nem tirar do povo de Itajaí. Olha, com isso Santa Catarina, só Santa Catarina está perdendo 3 bilhões e 500 milhões. Isso precisa ser explicado. Por que isso aconteceu? E por que ele vem com essa medida? Essa medida, ela não vai se aguentar após o final desse ano nesse orçamento. No ano que vem nós vamos ter uma tragédia no Brasil se nós não resolvermos o problema do preço do combustível. E por que ele está assim? Porque entregaram. Quando derrubaram a Dilma, eu estava lá no Congresso Nacional, na semana seguinte, quebraram o modelo de partilha do pré-sal, cujo lucro era para dar para a educação, para a saúde, e entregaram para os interesses das grandes petroleiras internacionais e dolarizaram a gasolina. Ou seja, nós estamos pagando um produto que era para ser nosso, não é mais nosso, é dos estrangeiros, retirado daqui e submetido ao mercado internacional. Isso não poderia nunca acontecer, porque naquele momento nós nos tornamos uma potência petroleira no mundo. Além disso, quebraram as refinarias brasileiras. O que o presidente Lula me disse? Nós vamos retomar esse patrimônio para o Brasil. Nós vamos fazer a refinaria aqui, vamos retomar as nossas indústrias, vamos dar investimentos através do BNDES para garantir com clareza o preço da gasolina na forma que ele tem que ser no Brasil, e não em dólar, mas pelo custo que é retirar lá de baixo, transformar, refinar e entregar para o povo brasileiro. O senhor tem uma ideia de qual seria esse valor hoje? Muito menor do que essa prática absurda que nos submete aos grilhões dos interesses internacionais. É o preço que nós convivíamos na época, mas o preço que ainda tende a baratear na medida que o produto é nosso. Então, isso vai fazer uma grande diferença. Agora, se nós continuarmos com esse processo, nós vamos quebrar o modelo republicano. Tem muitos estados que vão falir, não vão dar conta, porque a gasolina não baixou. O que estão fazendo é tirar a capacidade de arrecadação dos estados.
Onde é que esse dinheiro, esses 3 bilhões e 500 milhões, iriam se estivesse sendo arrecadado para a saúde, para a educação, para as estradas que estão uma buraqueira? Isso não é justo com o povo catarinense. Eu acho que essa é a grande diferença que eu vou trazer para Santa Catarina na forma de governar. Eu quero ser um governador que esteja aqui. Eu não quero ser um governador de um gabinete. Eu nunca fui um prefeito de um gabinete. Nos 8 anos que eu fui prefeito de Blumenau, eu não me achava no gabinete. Eu estava junto com a população, discutindo e resolvendo os problemas. O que eu quero fazer? O orçamento de Santa Catarina é bom. A economia de Santa Catarina responde. E ela vai crescer fantasticamente se nós resolver o problema de infraestrutura. Como é que eu quero governar? Aqui, sentado, discutindo e trazendo, não PIX, não dizendo assim, ó, tá aqui, eu estou trazendo um dinheirinho. Não, isso eu não vou fazer porque não é a forma que eu pertenço na causa que represento. Eu vou trazer o orçamento. Olha, gente, nós temos tanto de dinheiro aqui, o que é para nós fazer? Há possibilidade real de nós resolver com uma obra grandiosa de infraestrutura, vamos reunir Itajaí, Navegantes, o governo do Estado, buscar recursos no BNDES de forma planejada, trazer as mãos sempre generosas da esperança que será do presidente Lula e vamos resolver os problemas. Essa é a prioridade. Eles que é que vão decidir, não o governador. Ou seja, eu vou ser um governador que vou trazer um modelo horizontal de governar com aquilo que a gente sempre chamou de orçamento participativo. Está aqui o dinheiro do Estado, essa é a responsabilidade do Estado, vamos fazer parcerias e vamos resolver os problemas de infraestrutura. Eu acho que isso quebra aquela política da promessa, isso me fez sair de Blumenau com 85% de ótimo e bom, depois de 8 anos sendo prefeito da cidade, porque eu sempre governei nesse modelo. A população sabia com transparência que esse ano vai acontecer isso na cidade, e acontecia. Nós não podemos ficar com esse blá 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 mais na vida pública de pessoas que vêm, promete uma coisa, promete outra e as coisas não acontecem. Olha, por uma razão muito simples. Eu sou o candidato, nunca neguei isso, do Lula. O Lula vai ganhar as eleições no Brasil. Isso vai ser muito bom para Santa Catarina se tiver um governador do Lula. Essa é a primeira condição que eu quero dizer. Os outros candidatos todos são do Bolsonaro. Ou no primeiro ou no segundo turno. Eu sou o candidato que resisti na política catarinense esse tempo todo, que trouxe uma garantia para o povo catarinense que eu represento uma causa, para tirar 33 milhões de pessoas da fome e da miséria, dos quais Santa Catarina, já na vulnerabilidade alimentar, chega a quase 1 milhão. 380 mil desse número da vulnerabilidade estão passando fome. Eu represento isso, da garantia de nós não conviver com a miséria, com a fome, de garantir a melhoria da qualidade de vida, melhorar a renda do povo catarinense, fazer um governo como nunca teve na história de Santa Catarina. Os outros é a mesmice o convencional, vão continuar com a política que o Brasil não suporta mais, do ódio. Eu não sou o candidato da arma, eu sou o candidato da escola, do livro, da inclusão digital. Eu sou o candidato de resolver o problema da saúde. Eu sou o candidato da esperança também do povo catarinense. Eu acho que esse é o grande desafio da democracia. Eu fico apaixonado em lágrimas quando eu vejo um jovem enfrentar o ringue da política, como eu enfrentei. Eu comecei em Itajaí na época da ditadura, enfrentando a ditadura, lutando pela liberdade, lá na Univale, no Salesiano, onde fui presidente do GESE, do DCE, dos diretórios acadêmicos.
Eu fico muito feliz. Nós temos que impulsionar a nossa juventude. E eu também estou muito feliz porque no extrato da pesquisa em Santa Catarina, das que nós temos, a juventude é progressista, 70%, 80% querem construir um mundo novo. E eu acho que nós temos esse grande desafio de incentivar os jovens a vir para a política. Agora, eu não me acho velho. Por quê? Porque quem luta nunca fica velho. Eu vou morrer lutando. Eu não me acho velho porque eu não sou mais analógico. Eu sou digital. Eu me acho muito jovem e preparado para continuar a luta política do povo catarinense e brasileiro. Primeiro, a responsabilidade que nós temos que ter com a democracia e as eleições. Nós não podemos eleger o Lula e eleger deputados que são desse campo do centrão. Nós temos que abominar essa política fisiológica. Eu vivi 3 mandatos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma podridão, na sua grande maioria. Não tenho aqui nenhum problema de dizer isso. Tem brasileiros bons, tem pessoas de causa, mas, infelizmente, quando elege o presidente, se esquece de olhar o deputado federal. Então, vote nos candidatos a deputados federais do nosso campo, para nós não ficar submetido, ninguém ficar submetido. Eu não posso trabalhar com essa racionalidade porque tudo indica que eu vou para o segundo turno. Então eu não posso trabalhar como alguém que está na política com uma visão negativa daquilo que eu acho que vai acontecer. Eu não vejo essa possibilidade. A eleição no Brasil está polarizada, os números mostram isso na racionalidade e na compreensão. Você olha as pesquisas, qual é a pesquisa que você quer acreditar? A do IPEC de ontem, a da MAPA, a da uma tal de Tulipa. Não tem um diagnóstico claro sobre isso. O que nós temos é um diagnóstico claro de que a eleição está polarizada, inclusive de valores, que dá Lula no primeiro turno, e que aqui em Santa Catarina, o lado de lá todo dividido e eu aqui unido. Então eu não posso trabalhar com um pessimismo para te dar uma resposta. Não é preciso, seria um pragmatismo. O senhor tem Pois é, mas esse pragmatismo ele não existe para mim, porque eu estou aqui convencido, isso não é soberba, nunca fui, isso não é vaidade humana, que não é o meu estilo, sempre fui agasalhado com as sandálias da humildade, mas é a racionalidade da política que eu estou sentindo na pele. Olha, Fran, em 2018, nós não podíamos nem sair na rua. Eu terminei as eleições com 13% dos votos. Eu tinha 11 candidatos a deputados federais, hoje tem 64. Eu tinha 20 deputados estaduais, hoje tem 120. Eu não tinha nem pouquíssimo tempo de televisão, hoje sou o maior tempo de televisão e de rádio. Então, eu acho que a racionalidade diz que eu vou para o segundo turno. Aliás, essa pergunta devia ser feita para os outros. Que eu acho que, inclusive, eles estão brigando tanto que os outros, no final, vão ficar tudo comigo no segundo turno e nós vamos ganhar as eleições de Santa Catarina.